estamos passando com essa mudança de ano por transformações planetárias significativas. Então, o planeta todo, a humanidade toda está sendo testada na sua perseverança, como foi dito pela nossa irmã, pela força de vontade, pela serenidade e encontrar entre nós a força suficiente para não nos deixar estagnar. O Brasil, a pátria do Evangelho, pátria do Cruzeiro do Sul, a esperança do nosso Mestre Jesus de disseminar através do povo brasileiro o Evangelho, a Boa Nova para todo o planeta, onde se entenda a reencarnação, o crescimento do Espírito, a comunicabilidade entre os que já foram e os que estão aqui, no corpo de carne, enfim, essa boa nova que Jesus nos trouxe, que falta o vivenciar. Então, se vocês se derem conta, as trevas parece que estão tomando conta do povo brasileiro, deixando o povo meio apático, sem vontade, sem aquela garra de seguir para frente, independente do que aconteça. Parece que nós nos estagnamos. Nós precisamos encontrar esse estímulo dentro de nós, dentro da nossa família, dentro da religião, para seguir mudando o que precisa ser mudado dentro de nós e acompanhando essas mudanças que ocorrem principalmente na área vibracional. Então, o planeta, a partir de agora, ele muda de 35 vibrações por segundo para 50 vibrações por segundo. E nós temos que nos encaixar nesse positivismo vibracional. Se nós ficarmos negativos, tristes, angustiados, preocupados, sem vontade, nos atiramos na cama, eu quero dormir, não quero enfrentar, nós vamos baixar nossa vibração e não vamos seguir a sequência da evolução que precisa ser seguida. Então, essa é uma fase muito importante para nós buscarmos essa força dentro de nós. A mudança do pensamento, o positivismo, a superação das provas que acontecem conosco. Por todos nós estamos sendo provados. E muitos de nós está quitando os karmas, as energias negativas que nós fizemos acontecer em outras vidas, agora. Então precisamos queimar, cortar esses karmas. E sobre isso nós vamos falar um pouco hoje de karmas. Já falamos há 15 dias atrás, hoje vamos complementar. Então, o karma, o que seria, o que significaria essa palavra karma? Energia. Muito. Uma energia que se faz, veja bem, pelo nosso pensamento, pelas nossas emoções espirituais e físicas. O nosso sangue corre através das veias e provoca uma aura do sangue, uma aura da nossa vibração, uma aura da nossa fala. Então nós vamos formando uma energia que está dentro de nós e que precisa ser direcionada. A maioria de nós não direciona. Imagine uma barragem muito grande, que não tem comporta, que a água vai acumulando, acumulando, acumulando. O que acontece? Estoura, está enchendo nos tostados. E assim é o nosso interior. Quando nós não direcionamos bem essa energia que nós constantemente estamos formando em nós, nós adoecemos, nós temos câncer, nós temos problema de vivência, nós temos obsessões, nós temos insônia, temos muitos problemas. Então o que precisamos fazer? Saber direcionar essas energias que são divinas entre nós e constantes, e que pode ser negativa ou pode ser positiva. Então aqui nós colocamos, quando vocês tiverem alguma pergunta,
uma questão que não, seu Dirceu, eu não entendi bem isso, pode explicar melhor. Pode falar. Nós estamos aqui para trocar ideia. Tá bem? Então aqui nós colocamos as 6 últimas leis que precisamos entender sobre essas energias que brotam em nós. Então a 7ª dela, que nós já falamos há 6 há 15 dias atrás, é a lei do foco. Quando nós dispersamos a nossa mente, quando nós pensamos em muitas coisas, nós não colocamos energia naquilo que precisa ser resolvido. Eu preciso ir a Itaqui, eu preciso ir a São Borja, eu preciso ir a Porto Alegre, eu preciso me consultar, e a gente fica com um leque de energias jogadas fora, sem concentrar naquilo que precisa ser resolvido no dia. Então, criar foco. Eu preciso de um emprego. Eu vou mentalizar um emprego, vou me preparar para o emprego. Agora, se eu começar a conversar que eu não consigo emprego, que o emprego está difícil, aí eu diminuo essa energia do foco. Tem uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês. Todos vocês já tiveram uma ideia durante a vida. Eu vou montar um restaurante. Eu vou botar um ponto de X. Eu vou inventar alguma coisa. E aí a gente começa a contar para os amigos. Olha, eu vou montar um restaurante. Vocês veem que não está certo? Não está certo. Então nós precisamos ter segredo. Aquilo que nós planejamos é só nosso. Nem da nossa companheira, nem dos filhos. Eu vou produzir uma surpresa. Porque eu estou concentrando essa energia naquilo que eu quero fazer voltar. Interessante. José de Nicodemos, aliás, José de Arimateia e Nicodemos já estavam sacerdotes do Sinédrio em Jerusalém e ouviram falar de um tal de Nazareno que havia nascido em Nazaré. E eles resolveram ir até lá para sentir esse futuro Messias que traria mudanças incríveis para a humanidade. Eles achavam que seria um grande guerreiro que libertaria a Judéia do jugo dos poderosos romanos, que libertaria do Herodes Antipas, e foram até Nazaré. Lá tinha só uma hospedaria bem humilde, e eles começaram a conversar. Existe uma viúva que tem um filho excepcional, que às vezes até faz um milagre. Tem sim, é a Maria. Mora lá naquela casinha, no fim dessa ruazinha. Eles foram lá no outro dia. Aquela mulher, já cabelo encanecendo, branqueando, mas uma jovialidade incrível. E ela estava conversando com uma flor, uma roseira. Flor é a coisa mais linda. Parece que sentia aquela fala da Maria com... E eles ficaram no portão, escutando a fala da Maria em relação à flor roseira. Flor branca, coisa mais linda do mundo. Parece que aquela flor sentia a fala de Maria. E chegaram e perguntaram: o que a senhora fala com as flores? Porque elas sentem a minha vibração, elas conversam comigo, elas me sentem como eu sinto a elas. Assim como esses bichinhos, cachorrinho que está aqui, assim como esses papagaios, assim como toda a natureza me sente, eu converso com todos eles. Eu sou solitário, tenho meu filho muito amado, mas eu converso com toda a natureza e a natureza me sente. Então veja que coisa incrível. Quando nós temos um foco, quando nós temos uma direção, tudo aquilo que nós direcionamos
uma energia que vai e vem. Mas é nossa. A senhora não tem medo dos espíritos? Não. Os espíritos têm que proteger as coisas lindas, sensíveis, senão seriam destruídos para já. Então, quantos ensinamentos que a gente tem? Então, nós precisamos entender o foco, ter segredo daquilo que nós imaginamos e que vamos construir. Porque essa canalização da nossa energia vai fazer com que aquilo que nós nos dedicamos vai crescer em energia e essa energia vai voltar para nós em forma de resultado. A oitava, a lei da doação. Ajudar os outros, fazer caridade. Eu sempre costumo, fui muito estudioso da natureza. Quando a gente estuda a natureza, a gente vê que tudo que foi criado por Deus se doa. Tudo se doa. Os minerais se doam para fazer as casas, os tijolos, se doam totalmente. Para montar os cristais, para as mulheres ficarem mais bonitas. Enfim, os vegetais se doam em termos de sombra, frutos, lenha, a matéria orgânica do solo, o oxigênio que nós respiramos. O reino vegetal é um reino importantíssimo para a vida em geral. Desde que nasce o vegetal, se doa em toda a sua existência. Serve para fogo, serve para tudo que nós imaginamos. Para alimentar os animais que precisam daquelas folhas para formar proteína. E os animais? Os animais se doam em termos de carne, de couro, de ossos. Estão aprendendo enquanto vivem, sim, a viver em manadas, a viver em conjunto, entram na lei da sociedade. A gente aprendeu lá no animal a conviver em manada, em conjunto, em família. Então o animal se doa desde que nasce. É o leite, é o queijo, enfim. E nós chegamos no homem. Quanto o homem se doa? Pode me dizer? Pouquinho, muito? Ou muito pouquinho? Esse é o problema nosso. Nós precisamos aprender com os outros reinos a sair da nossa energia para auxiliar uns aos outros. Ah, mas eu não sei fazer nada. Mas eu sei fazer o meu orgulho prepotente. Eu me encasulo dentro de mim com as minhas energias, eu personalizo e não saio disso. Então, veja só, quando nós abrimos o nosso coração através de sentimento, um abraço, um passe, uma boa conversa, um escutar os dramas dos outros, nós estamos nos doando. Nós estamos igual aos animais, igual às plantas. E aí nós não temos problema de nervo, de insônia, de doenças, porque a nossa energia circula dentro de nós e fora de nós, nos trazendo saúde. O segredo das doenças é vivenciar o nosso espírito em termos de doação. É o que nós precisamos fazer, sim. Saíram de nós em termos de caridade, em termos de doação. Ajudar sempre. Não importa. Eu vou caminhar a hora do vizinho? Vou. Porque eu tenho tempo para isso e vou fazer da melhor forma possível. Tem tanta coisa que a gente pode ajudar a pessoa. Mas eu não vou centrar a vida em mim. Porque eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais recursos. E a gente vai para Chico Xavier. Tinha um quartinho de 2 metros por 3. Só cabia cama. E ele era feliz, tranquilo. E ele acordava às 6 da manhã, ia dormir às 3 da madrugada e estava sempre se doando para os outros. Aí quando ele ajudava a psicografar as cartas das mães dos filhos que tinham morrido, dos 432 livros que escreveu através da psicografia, quando iam dizer para ele,
Chico está na hora de dormir. Ele estava com as pernas encravadas, não conseguia mais mexer as pernas, dizia que sendo mandado por 2 homens, poder ir para o quartinho dele. A vida inteira se doa. Hoje é uma hora de beber. Ah, mas eu não tenho que descansar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Como é que eu vou participar de uma religião? Como é que eu vou ser fascista? Pessoal, muito triste. Entendeu? O homem sofrendo e não sei. A 9ª lei do tempo atual. Nosso pensamento voa, uma coisa incrível. Estou aqui falando, já estou pensando em São Paulo, estou pensando na volta. Será que vai chover? Não vai chover? A gente sempre está arquitetando pensamentos mil e não vivendo o presente. E aí nós colocamos dentro de nós uma grande falha, a falha do sentido. Quando eu não vivo o presente, eu não estou no local onde eu estou vivendo. Então, se eu vivo aqui agora, eu sinto as pessoas. Eu me comunico com elas igual a Maria se comunicava com as roseiras. Eu sinto. Então nós temos que desacelerar o nosso pensamento e viver no aqui e agora. Quando eu estou falando com uma pessoa, eu vou só fazer isso. Eu não vou pensar em outras coisas enquanto eu estou falando. Senão meu coração não sente o coração da pessoa. Será que a gente faz isso, pessoal? Nós temos 60.000 pensamentos por dia. Devíamos ter, no máximo, 10.000 pensamentos por dia. Então, veja, isso acelera demais a nossa vida. Nós dispersamos energia, nós não temos serenidade. Quantas vezes eu sinto o meu coração bater, o meu corpo respirar, quantas vezes eu sinto essa estrutura trabalhando e eu parece que sou alguém fora disso aqui. Não tenho tempo para me pensar. Será que o meu sangue está irrigando todo o meu conjunto? Será que eu estou respirando? Está pensando nisso, de tirar um momento para sentir o corpo. É muito importante. 15 a 20 minutos por dia, levantar mais cedo, ter serenidade de pensamento e sentir o corpo. E daí nós começamos a desenvolver o neurônio do coração, que é a serenidade, que é a paz do espírito, que é a tranquilidade. Décimo, lei da mudança. Quando nós não mudamos, quando nós ficamos estagnados, quando nós ficamos na mesma, eu sou assim, não mudo. As provações são muito maiores. Então eu preciso mudar. Eu preciso entender. Eu preciso pensar melhor. Eu preciso sentir. E isso tudo depende do movimento que nós fizermos. Quanto mais parar, quanto fazer a mesma coisa. Eu sou motorista, só faço ser motorista o dia inteiro. Não, eu preciso ler livro. Eu preciso entender a vida. Agora eu estou lendo um livro muito importante que fala da medicina do futuro, aonde se chama medicina espiritual. Onde os médicos vão começar a entender o espírito e tratar as nossas mazelas originais e não só o resultado, não só aquilo que nós sentimos, mas aquilo que nós fizemos dentro de nós no passado ou nessa vida. Então, a medicina espiritual. Um livro incrível, onde o médico de São Paulo, há 40 anos, estuda a parte doente do ser que vive na Terra. E ele traz coisas maravilhosas. Então, pessoal, mudar, aprender, saber mais. Como é que eu vou aprender sobre plantas, sobre ervas medicinais? Esse dia nós estávamos em Mossoró. Aí duas senhoras que foram falar conosco estavam todas cheias de dores. Dores. Aí eu bem
especial para tirar dor do corpo. Nevralgias, todos esses processos todos de dor. Se nós não tivéssemos em Bolsonaro, nós não estávamos aprendendo sobre a erva baleine. Procurem ver na internet, é bem interessante. Uma das ervas, um dos chás mais antigos que existe e a gente não sabia. Então tem que participar para aprender. Não é verdade? Mas eu sei muito pouco de internet, então vou fazer um curso de computação, vou me inteirar mais, porque isso eu vou precisar daqui para frente. Senão, eu vou ficar no tempo do passado. Um grande amigo nosso, que era dono das lojas, Tirin Chosny, nos conhecemos há mais de 50 anos. Um dia fui na fazenda dele, tomamos um vinho, e ele disse assim: eu tenho que morrer para nascer de novo. Por que, tio? Não sei lidar nessas máquinas, eu não sei tirar dinheiro do caixa para botar no bolso, não sei fazer. Um homem com mais de 230 casas, a fortuna incalculável, não sabia mexer na máquina de tirar dinheiro. Então veja, nós precisamos aprender sempre, não podemos. Por isso que Deus nos dá um tuticão, nos fazendo renascer, para a gente voltar criança e aprender naquilo que precisa aprender. Tá? 11. Lei da paciência e da recompensa. Quando eu quero as coisas mentalmente, eu quero para onde? Eu quero um emprego para ganhar 20 mil reais. Eu já quero estar empregado, já ganhando esses 20 mil reais. Eu não tenho paciência. Então o ser humano é um ser nervoso, impaciente. E nós temos processos kármicos de outras vidas, onde nós precisamos passar as nossas dificuldades, mas passar bem. Então, eu tenho lutado bastante na vida para ver se na velhice, depois de 100 anos, a gente fica com uma reserva boa. Aí o benfeitor esse dia disse assim, puxou a orelha: tu não vai ter reserva nenhuma, você não vai ficar rico, você vai trabalhar até o último dia, porque você já foi rico e já botou tudo fora. Então agora essa vida é de provação. De provação até o último dia. O que eu tenho que ter, pessoal? Paciência. E levando. Dinheiro no bolso, quando essa menina me empresta. Paciência. Fazer o quê? Então, paciência mais trabalho. Ele tem que trabalhar, tem que se esforçar, porque não adianta ficar de braços cruzados. Nós temos que sempre trabalhar para que as coisas aconteçam mesmo precárias. Nós temos que trabalhar. Então não pense em ter mordomia. Agora vem a cena da virada. Qual é o valor que é agora a cena da virada? Você não sabe? 450. Quanto? 450 milhões. Já te imaginou com esse dinheiro? Vai pro inferno. Aí ele troca de mulher, ele compra o melhor carrão, passa viajando, e aí os outros que se dando. Então, às vezes, a falta do que tem faz a gente estar no lugar certo. É o aprendizado da nossa vida. Não é? E por último, pessoal, a lei da inspiração. O que é a inspiração? Nós temos 5 sentidos: olho, ouvido, olfato, tato. São 5. Mas nós temos muito mais de 20 sentidos espirituais. Se a gente começar a se expandir, a gente não recebe intuições de coisa que possa acontecer. Não, eu tenho que viajar para Porto Alegre. Não vou viajar para Porto Alegre. Uma coisa me diz que eu não devo viajar. São
São sentidos extrasensoriais que nós precisamos desenvolver com a nossa serenidade, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com a nossa prece, como foi botado aqui, o nosso esforço de nos espiritualizar, através de todas as leis. Eu vou me doar, enquanto eu estou dando o passe, eu estou mentalizando uma energia que me expande e que transfiro para as mãos. Eu estou fazendo exercício de inspiração para que o meu ser espiritual se expanda e capte as energias dos outros. Daqui a pouco eu capto o pensamento. Interessante, João Batista, quando José de Arimateia foi até ele para conversar com ele, aliás, Nicodemos foi aquela criatura que perguntou para Jesus como é que o homem cresce para Deus. Perguntou para Jesus. Aí Jesus disse, renascendo da água do Espírito. Aí Nicodemos diz assim, mas como é que um homem velho nasce da barriga da mãe, da futura mãe? Ele não entendia como é que se encolhe o corpo espiritual, depois volta através da fecundação e cria um óvulo e um zigoto, enfim, e cresce um novo ser, amparado pela sua própria evolução. Então, quando Nicodemos chega perto de João Batista está botando água em cima da cabeça, e aí Nicodemos diz, o senhor acredita em ressurreição? Aí João o Batista diz assim, você foi neto de Abraão, você foi em Emaús, você vendeu a tua irmã por um prato de lentilha, 400 anos atrás. Eu fui em Emaús, que era um doutor da lei, sabia tudo o que aconteceu com os filhos de Abraão e neto. Eu fui isso. Então veja só, quando nós temos essa expansão vibracional, nós conseguimos no futuro a chegar perto das pessoas e sentir ela. Quem tu é? Quem tu foi? Como é que eu posso te ajudar? Nós temos que fazer essa evolução dentro de mim, igual fez João Batista, que foi um sacerdote druida no tempo das Galhas, que hoje é França, e ali ele se dedicou a vida inteira na expansão espiritual. Depois se tornou João Batista, que olhava para as pessoas e sabia tudo sobre elas, sabia tudo, e aconselhava, não faz isso, irmão, tu já fez naquela vida passada, você vai ter lepra, não faça isso. Então, pessoal, nós vamos chegar a um nível incrível, fazendo um esforço conosco mesmo. Deve ser constante, nós devemos entender a vida, não barganhar a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa força de vontade e seguir na direção do Criador, através de todo o bem que a gente possa fazer. Vocês têm alguma pergunta? Ficaram, sabe ninguém. Vamos agradecer por esse momento, por estarmos unidos. Vamos dar as mãos. Vamos sentir que existe aqui uma energia muito boa, que os nossos anjos de guarda estão aqui nos abraçando. Fechem os olhos. Agradecemos, Pai Celeste, por estar
e abraçar.